sou a Bruna. Para quem não me conhece, eu sou médium espiritualista independente. Eu sou terapeuta hoje. Hoje eu trabalho na linha filosófica espiritualista. Eu tenho uma experiência de vida bem complicada que eu vou estar contando aqui nesse canal, nessa série de vídeos que eu vou estar apresentando aqui para vocês, tá? Tô dando essa iniciação para quem não me conhece, porque ninguém me conhece ainda. Estou com 4 vídeos, 19 seguidores, mas é assim que a gente começa, é assim que a gente dá um passo, porque se a gente não tiver coragem, se a gente não criar a cara a bater, dar a cara a bater e falar e desenvolver, as coisas não saem, tá? E pra gente poder subir na escadinha de Maslow, que é o que eu vou falar hoje, a gente precisa desenvolver todos os nossos chakras, e um deles é a fala, que processa toda a informação, todo o conhecimento que eu tenho recebido de Deus aqui, divino, né? Do inconsciente coletivo, de toda a informação que está chegando aqui na minha glândula pineal, porque o povo está se comunicando, está falando, eu estou aprendendo, eu estou vivenciando. Para quem não viu os últimos vídeos, eu falei um pouquinho sobre como foi a minha vida até aqui, sobre as minhas experiências, sobre as 7 tentativas de suicídio, sobre ter me internado 5 vezes em hospital psiquiátrico, sobre abuso infantil que eu sofri durante 7 anos na minha infância, dos meus 5 aos meus 12 anos, em todo aquele processo de construção de personalidade, onde sofri bullying, né, na escola, onde fui excluída por muitos, parte de mãe hoje que eu estou com teorias aí, né, porque a gente está com a psicologia aqui, a gente está com o Carl Jung trabalhando. Estamos recrutando Freud, porque hoje eu descobri que trabalhando com os mestres ascensionados, trabalhando com os seres estelares, eu tenho as informações, os conhecimentos que eu quiser, né? E isso é conectar o vácuo quântico, né? Que é Deus, que é todo esse conhecimento divino que está presente na vibração, nos ambientes, em tudo, né? Porque Deus é tudo. A gente já começou em Deus, eu quero falar hoje de conhecimentos, conhecimento especificamente de conhecimento financeiro. Por que o conhecimento financeiro, né? Eu trouxe no final do último vídeo 7 tipos de conhecimento, 7 tipos de conhecimento básicos que hoje eu carrego na minha vida para que eu possa aprender a viver, né? E 7 é um número muito engraçado, porque 7... ele é um número cíclico, é uma produção muito... eu puxei a questão do número 7 aqui, aí uma coisa que nem eu sei muito bem, questão de numerologia. Então eu vou fazer o seguinte, 7 é um ciclo muito rotineiro, né? 7 anos. O 7 é a carta da transmutação, né? A carta do baralho cigano, né? E a gente já puxa o baralho cigano, que é a questão do financeiro. Tem muita coisa aqui, tá? Eles se conectaram, começaram a falar de Deus, já bagunçou a minha mente, então deixa eu me concentrar, deixa eu voltar aqui pra não me perder, tá, gente? Então, eu parei no último vídeo contando pra vocês um pouquinho da minha história, de como eu fui parar a primeira vez na internação e falei de Piche Sofia. E chegou o livro da Piche Sofia, maravilhoso. E eu passei esse período todo sem gravar porque eu estava vivendo. Eu precisava ganhar dinheiro, eu precisava comer, certo? Hoje eu não dependo de ninguém, hoje eu sou totalmente autônoma. Não vou dizer independente ainda, porque eu dependo dos seres espirituais aqui, dos meus amigos, para ajudar a grana a entrar, né? Então a gente vai chegar nesse ponto. Mas eu precisava agir, porque o YouTube ainda não tá me dando dinheiro, né? Então, pra quem já tá aqui, já que eu já entrei nesse assunto de YouTube me dar dinheiro, gente, já se inscreve pra quem já tá ficando, ó, já tá 4 minutos. Se tu ficou aqui é porque tem coisa pra falar, tá? Mas já curte, se inscreve pra ficar aqui comigo, porque eu vou ter muita coisa pra desenvolver. E nessa parte eu fui viver, porque uma coisa que eu descobri essa semana... eu falei pra vocês que eu sou médium espiritualista independente, que hoje a minha profissão é ser médium,
que os espíritos, eles estão trabalhando comigo, me trazendo informações, insights, questões que eu tenho que trabalhar com vocês. Então, para a gente sair da escala de Maslow, que é o que garante, que é o primeiro degrau, né? E Maslow é um psicólogo do século passado, ele é estadunidense, né? E ele falou sobre a escala de Maslow. Só que a escala de Maslow, ela tem 5 degraus: a fome, o sexo, poder, autoconhecimento e espiritualidade. Seguinte, conhecimento é informação, vem dele, tá tudo aqui, a gente só tem que saber onde buscar. Perfeito. Peguei várias informações dos vídeos que eu gravei anteriormente, porque eu fui obrigada a gravar aqueles vídeos, eu não sei se vocês perceberam. No primeiro vídeo, principalmente, em 4 momentos, não era eu quem estava falando. Então, eu só me entrego e aqui hoje eles estão também aqui, ó, me empurrando, mexendo, porque eu já acordei com um monte de coisa na minha cabeça e eu só quero falar. Mas, para sair da escada, no primeiro degrau da escada de Maslow, que é a fome, eu preciso ter dinheiro. E dinheiro, o que é, a não ser a materialização específica da energia que tu bota da tua vida para fazer aquilo que Deus quer que você faça. Porque nós somos servos de Deus. Nós viemos para a Terra para representar uma centelha dele, para representar uma parte dele. Então, ele quer que nós sejamos deuses. Ele quer que nós nos tornemos a parte consciente dele para que tudo flua como ele quer. Certo? Então, tem todas as leis, todas as regras. Tem a lei do Kybalion. Eu vou trazer o Kybalion para vocês também, tá? Tem tanta filosofia e é isso que eu, nesse ponto, eu queria chegar, olha só. No caso, todos nós somos deuses. E quando a gente acessa a consciência de Deus, a gente toma uma consciência da unidade do todo. Então a gente quer agir pelo todo. A gente quebra um pouco aquele nosso ego, que é o presente no eu sou, no nosso chakra sexual, e a gente alinha nossos chakras com o conhecimento que vem de Deus, com a essência dele, que vem pelo chakra coronário, que acessa o nosso chakra cardíaco, que é o nosso centro, que é o nosso corpo búdico, que traz todo o amor, sentimento de amor incondicional de Deus, e processa para o chakra sexual, para o eu sou, para que tu represente e para que tu processe aquilo. E quando tu processa, quando tu quando tu faz, quando tu trabalha, ele vai pro básico, vai para a terra e se transforma em matéria, que é o dinheiro, né? A gente pode pensar, eu citei o Kybalion, né? Então eu vou puxar a correspondência. A segunda lei da correspondência, que é tudo que está acima, é o que está embaixo. Tudo, puxar a cosmologia da filosofia, que eu comecei a pegar pouquinho, eu só li um pouquinho, ainda não vou entrar muito em detalhes, mas diz também que o micro é igual ao macro. Então, todo o conhecimento que a gente aplica aqui é as informações de Deus, as informações próprias dele para que as coisas funcionem. E o que acontece? O trabalho é o colocar o eu sou, a ação energética de Deus, a energia que Deus dá pra gente, que é transformada, que vem da luz, que vem de cima, né, do sol. Por exemplo, a gente vai puxar a árvore, né? A gente vai puxar uma árvore, ela recebe energia do sol para fazer a fotossíntese e ele recebe a matéria do solo para fazer a junção, a conexão e a transformação, a reação, né? No caso, eu tô bagunçando, eu vou bagunçar um monte de conhecimento porque é isso que eu quero trazer para vocês, tá? Filosofia, hoje eu fui pra rua, né, para ganhar dinheiro, né? Porque eu precisava trabalhar, como eu tô falando da escada de Maslow, né? Da primeiro degrau, que é a fome, e para fome a gente precisa fazer.
Porque se a gente tá com fome, a gente não pensa, a gente não emociona, as nossas emoções ficam totalmente bagunçadas, porque as nossas emoções, elas são processadas no estômago, né? Ela entra por aqui, pela boca, nosso chakra laríngeo, e o nosso chakra laríngeo, ele representa a nossa mente, que é o que a gente processa no corpo, porque a mente, a consciência, que eles dizem na psicologia que mente e consciência é a mesma coisa. Pelo menos foi o que a professora psicanalista me disse na primeira aula, né? Nos primeiros 2 meses de aula que depois eu abandonei. Que, como eu disse anteriormente, eles não se comunicam hoje diretamente. Ninguém conversa, vai batendo papo aqui comigo não, tá? Mas eu tenho a presença de Carl Jung comigo. No momento em que eu pedi a individuação, no momento em que eu pedi para quebrarem a minha personalidade, me transformarem numa pessoa individual, com toda a minha conexão com o divino que eu já tive lá atrás, quando eu tive a primeira iluminação, ele se tornou presente na minha vida. Então, por mais que por um bom período, na verdade, eu nem tinha noção da presença dele, eu fui tendo insights cada dia mais fortes, cada dia pensamentos maiores, e daí eu vejo as perguntas dele, assim, chegando, sabe? E quando eu me conectei direto... Primeiro eu comprei um livro dele, né? E quando eu comprei o livro dele, foi indicação do Dr. Guilherme Zanetti, que é o meu psiquiatra antigo, que hoje, na verdade, eu estou sem psiquiatra, tá? Então, até essa pausa que eu fiz nos vídeos aqui, foi para processar, para ir devagarzinho, né? Porque as minhas emoções, né, o meu estômago, a minha fome que controla o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer, o que me causa ansiedade, o que me causa medo do futuro, né? Porque a fome é a nossa principal forma de manutenção de vida. Minha Fiona. A nossa principal forma de manutenção de vida é a fome, que é onde a gente faz com que a gente ingira a matéria que vai nos manter vivos, que vai nos manter saudáveis, que vai nos manter fortes para que a gente possa trabalhar, continuar todo o processo e voltar em matéria. Cara, tá muito engraçado, na verdade, a minha mente aqui, porque tá vindo muitas conclusões. Eu peguei essa parte do financeiro no primeiro vídeo, sabe? Então eu não tava pensando nisso. Num daqueles primeiros vídeos eu falei que eu estava na perícia por um bom tempo. E depois que eu saí da minha última internação, quando eu tive meus delírios, as minhas alucinações, surtos psicóticos, né? Que foram provocados, e sim, a minha espiritualidade me provocou, eles estão afirmando. É uma afirmação nossa nesse momento, né? Ela foi provocada. Tipo, tinha toda a estimulação, ela não pensou, ela não surtou simplesmente porque ela quis ou porque ela é louca. A gente provocou, a gente precisava desse estímulo para ela aprender, para ela viver. Porque a nossa aprendiz de filósofa e a nossa aprendiz de filósofa precisa de guias que façam viver, façam produzir. E se vocês forem, toda a filosofia indiana, principalmente, todo o conhecimento dos mestres indianos, eles mostram que o sábio, o mestre que está ali acompanhando o aprendiz de filósofo, ele te dá dicas e sugestões de experiências para tu vivenciar e tu tirar tuas próprias conclusões. Porque a sabedoria, ela é discernimento e acolhimento, amor, interpretar aquele conhecimento com amor. Isso é sabedoria. E eu tenho os meus mestres me acompanhando nesse caminho, né? Então é assim, gente, ó, o dia inteiro eu me perco, né? Porque às vezes vem os insights, vem as informações deles e eu tenho que processar, eu tenho que falar. Por isso que hoje eu liguei essa câmera, eu acordei com todo o pensamento de explicar o conhecimento financeiro, de tudo que eu aprendi com o conhecimento financeiro nesses últimos dias. E então eu vou focar nisso. Então eu vou focar nisso. Gente, é muito cedo, tá? Eu não falei a data de hoje, mas eu vou deixar claro. Eu deixo até confirmar. Ai, meu Deus, que loucura. Ó, dia 28 de outubro.
Como eu não sei se esse vídeo vai ficar no ar por muito tempo, na verdade vai deixar, sei lá também, né? Mas eu quero deixar a data porque eu mesma preciso voltar, porque eu tô aprendendo com a vida. Então, voltar aos vídeos anteriores me fez abrir muitas portas, né? Para essa semana, esses tempos que eu fiquei sem gravar, eu tava processando tudo isso e arrumando dinheiro. Por quê? Porque o fluxo de energia que a gente recebe de informação de Deus, que vem da luz, que vem do vácuo, que vem do campo, ela entra pelo chakra coronário, passa pelo frontal, pelo laríngeo, cardíaco, plexo solar, sacral, sexual e o básico, né? E o dinheiro, o trabalho, ele é um fluxo constante. E essas energias, elas estão sempre passando tanto de baixo para cima, quanto de cima para baixo, mas elas também saem de baixo para cima, de baixo para cima e de cima para baixo, e saem pelo meio, pelo fluxo do coração, do cardíaco. E isso é quando a gente age com amor, quando a gente age com empatia. E isso é o equilíbrio. O equilíbrio é a gente encontrar exatamente o meio entre a matéria e o espírito. Os chakras espirituais, dos corpos espirituais, são os mais acima. Os mais físicos, mais materiais, são os chakras de baixo. O cardíaco é exatamente o chakra búdico, é o corpo búdico, trazendo da filosofia indiana, né? E tudo isso, coisas que eu tô aprendendo e tô desenvolvendo, e eu tô gravando exatamente agora, para que vocês peguem esse meu raciocínio junto comigo, para que a gente acompanhe esse caminho, porque eu tenho acesso a esses conhecimentos, porque eu tenho acesso às perguntas, eles me lançam as perguntas. Freud, eu tô querendo puxar Freud. Eu tô puxando dinheiro aí para poder pegar o tarô do Freud também, porque ele é o pai da libido, né? Ele explica a libido, eu preciso entender, eu preciso ter todo esse potencial dele, eu preciso desse inconsciente dele, então eu tô aqui recrutando o Freud, mas eu preciso inicialmente do din-din para poder adicionar o tarô dele nas minhas cartas, nas minhas mesas. Deixa eu parar um pouquinho. Mas, voltando pro fluxo de Deus, né? Quando a energia divina chega aqui, a força, a energia aqui, o conhecimento, a informação, a onda, né? Porque a energia ela é mais abaixo. A energia começa a ser produzida exatamente ali nas emoções, que é onde processa o alimento que chegou, e daí ele passa no estômago, ele é processado, ele é digerido, ele é absorvido, ele é separado para cada etapa, para cada lugar, e daí ele é transformado em energia. Para daí a gente poder pegar essa energia e jogar para o mundo. E quando a gente joga para o mundo aquele potencial, aquela informação, ela tá aqui, eu nem tinha reparado, aquela informação, aquele conhecimento, aquele poder que Deus deu pra gente, que foi absorvido, foi trabalhado no chakra sexual, tudo mais, a gente consegue mandar pro básico, a gente consegue jogar pra terra, a gente consegue jogar pra matéria, né? Isso volta em dinheiro, gente, porque isso é o trabalho. A gente jogar a energia que Deus deu pra gente, toda a energia que a gente acumulou, toda a energia que a gente absorveu, a gente pegar e transformar em matéria, que é o dinheiro, que é o faz-me rir, né? Que hoje eu sei que o que causa ansiedade é o medo do futuro, é o medo do que vai acontecer, se não vai acontecer. A depressão é aquele acúmulo de culpa, é aquele acúmulo de o que eu tô fazendo na minha vida, não tá funcionando nada, alguma coisa de errado tá acontecendo. A depressão é o karma mais negativo que tu vai atingir ali, que é exatamente o ápice para que tu possa se alavancar e ir pro Dharma, e ir em direção ao Dharma, e subir, e ir lá para cima, né? E daí vocês veem o que eu tenho que aprender, né? Fui pra rua, o que acontece? Eu falei pra vocês das cartas,
Comecei. Eu trabalho também como garçonete, tá, gente? Eu trabalhei a minha vida. Vamos falar de trabalho? Então, ó, tem tempo hoje, eu vou falar um pouquinho aqui. Já que eu não vou falar, quem quiser ficar aqui comigo, fica, pelo amor de Deus, fica, na verdade. Não tem que querer também, tem muita coisa para processar. Eu vou mostrar para vocês os outros conhecimentos, os conhecimentos científicos, o conhecimento empírico, o conhecimento religioso. Tudo isso ele modifica para que a gente transforme essa informação que Deus dá pra gente em energia e transforme em matéria. Então, conhecimento aqui, ó, que vem da consciência, que vem daqui também, né? Porque quando a gente come, quando a gente ingere, a gente absorve, né? O que é que a gente vai fazer a transformação do nosso corpo, né? Tem muita informação, né? Porque profissionalmente, Bruna, tu é formada em alguma coisa? Sou formada em técnica em química. Então, a minha experiência profissional, o meu currículo já começa com um conhecimento prático, sabendo que a prática é que traz a perfeição. A prática é necessária para que tu possa desenvolver novas teorias, novos conhecimentos, buscar novas perguntas, encontrar novas respostas. É a prática que faz isso. Então, eu tenho esse conhecimento na prática e foi isso que eles fizeram comigo. No caso, quando eu lancei o vídeo para vocês e falei das cartas, eu tava no zero, né? Porque eu recebi o último mês da minha perícia esse mês passado. Então agora é tudo ou nada. Ou eu começo a ganhar dinheiro com as cartas, ou eu vou ter que voltar a trabalhar de CLT, 6x1, e sobrecarregar meus pensamentos, a minha mente, porque o inconsciente coletivo, a informação, os pensamentos do inconsciente coletivo vão tudo pro campo, vão tudo pro vácuo quântico. E como eu tô conectada com o meu frontal, a minha glândula pineal tá recebendo muita informação do plano espiritual, então eu me altero muito o meu emocional quando eu tô com as pessoas. As pessoas alteram as minhas emoções. Por quê? Porque eu fico processando a mente delas. Aquilo que as pessoas explanam, né? Porque a nossa mente, o nosso corpo mental, ele é expressado pela fala, né? A gente gere o alimento que transforma a matéria na nossa matéria, mas a gente transmite a nossa mente, o nosso ego, ele é transmitido através da fala. Ele é explanado através da fala. Então a gente precisa falar para a gente processar tudo aquilo que tá vindo lá do chakra coronário, tudo que eu tô recebendo do frontal, a gente tem que processar. E quando a gente processa mal, que a gente engole sapo, né, vai para as emoções, e as emoções afetam o físico. E daí afetou o físico, afetou as energias, afetou tudo. Então o que acontece? A Bruna paralisa. Porque a Bruna não vê mais sentido no que tá fazendo, porque quando a Bruna não pode falar o que a Bruna tá sentindo, a Bruna se paralisa e vê injustiças acontecendo e não pode fazer nada. Porque se tu age contra injustiças, tu é briguenta, ou tu vai arrumar confusão, ou vai dar BO, as pessoas não vão querer estar perto de ti, porque quando tu é contra injustiça. Porque até quando tu é uma boa pessoa nesse planeta, tu é julgada. Até isso. Então, o medo do julgamento, ele paralisa. Ele impede que tu faça as tuas coisas, que tu desenvolva, né? E profissionalmente, eu sempre fui muito ativa. Eu comecei a trabalhar com 15 anos. Eu trabalhava com 15 anos, fazia o curso técnico. Nessa época, eu quero agradecer a minha amada Dilma, ao Lula, porque sim, gente, eu sou humanista, eu sou universalista, e eu sou esquerdista, eu sou pelo povo, eu sou socialista, eu sou humanista, eu sou tudo, tá, gente? Eu sou pelo amor. O que acontece? Eu tenho equilíbrio, vem toda a energia divina vem de cima, vem toda a força de baixo e é expressa pelo chakra cardíaco. É expresso, então o meu fluxo ele é contínuo. Ele não trava, não bloqueia. Pelo menos eu tento quando eu consigo manter esse equilíbrio e esse estado mental, né? Ou
Então eu fiquei vários dias sem, porque eu tava processando o que eles fizeram pra mim, pra me resolver o din-din. Eu tava querendo ir trabalhar. Eu disse, não vamos trabalhar. Não, eu fui dormir quase mandando currículo. E é isso que eles gostam. Porque eles esperam eu tomar o meu desespero e fugir, tentar fugir do caminho, tentar buscar outros meios para daí sim eles me forçarem, me jogarem a fazer o que tinha que fazer. E como as cartas me começaram com um baralho Lenormand, da queridíssima Madame Marianne Adelaide Lenormand, né? Ela nasceu na França em 1772. Ela viveu boa parte da vida dela entre a França e a Inglaterra. E ela é o maior nome da vidência no século XIX, né? Em 1800 e tanto ali. Então, ela se conectou aqui, a gente conectou a nossa consciência, né? Porque como eu tenho toda a ajuda, todo o trabalho dos mestres ascensos, dos seres estelares, porque nesses últimos meses eu me conectei com os seres estelares, então, tipo, é muito conhecimento que eu tenho que processar aqui dentro, é muita coisa que eu tenho que desenvolver, né? Mas pro Faz-me Rir, eles me mandaram pra rua. Eles, né, a Lenormand. Por quê? Porque ela começou na época que não tinha internet. Então, se eu tô trabalhando com a consciência da melhor vidente do mundo, da história, ela vai fazer os caminhos que ela fez para que ela venceu. Só que eu tenho as minhas emoções, eu tenho os meus desejos, então o caminho que ela fez necessariamente não é o caminho que talvez eu queira seguir. Então eu tenho que ter totalmente o discernimento e a coerência de entender que ela é ela e eu sou eu, tá? Então, ela me jogou pra rua. Eu pensei, vamos abrir carta na rua, o povo tá na rua, vamos pra rua. O que a Bruna fez? O que a médium Bruna fez, né? Porque o pessoal empurrou, levou. Acordei 5 horas da manhã desperta, vamos pra rua, vamos trabalhar. Peguei meus baralhos, fui pro centro de Florianópolis, né? Que é onde eu moro em Palhoça hoje, mas eu sou manezinha da ilha, tá? Manezinha da Carmela Dutra, meu bem, tá? Tás todo, tás. E é isso aí. E fui pra Praça 15, ou seja, na Ilha da Magia, uma bruxinha cartomante lá abrindo o baralho, atraindo as pessoas, falando de espiritualidade. Fui atraindo as pessoas com os baralhos, ofertando reiki, porque eu falo dos chakras aqui e tudo mais, porque eu tenho curso básico do reiki, né? Então eu tenho certificado, então eu posso também dizer, se você, Bruna, que curso tem? Eu tenho certificado de reiki, tá bom? Isso aí, ó. Só que eu sou média, eu trabalho canalizada, então todo o trabalho de desalinhamento de chakras, de limpeza energética, eles fazem por fora, em off, que às vezes eu nem sei o que eles estão fazendo, mas eles estão trabalhando ali, ó, arduamente em cima de mim, né? E eles começaram a atrair as pessoas, e as pessoas se interessaram. Isso me abriu muitas portas e muitos sonhos, porque tudo é possível. O que eu tô desesperada hoje para sair do patamar da fome, para subir os degraus de Maslow? Porque, na verdade, desesperada eu não estou, né? Porque eu já venci a fome, venci o sexo. O poder é algo que eu já tive um pedaço, mas eu não soube sustentar. Autoconhecimento e espiritualidade já venci lá atrás, que foi na minha primeira iluminação, que foi quando eu atingi o 5º patamar. Então eu atingi um pedacinho de poder, fui para o autoconhecimento, fui para a espiritualidade e pulei para o 6º degrau, que foi quando eu consegui a consciência de Deus aqui, que é onde Ele vai me direcionando aqui, é onde Ele vai me dando os caminhos, né? Que é o que a gente está fazendo aqui agora, o que a gente está soltando.
Nossa, gente, eu falei demais. Mas deixa eu me concentrar aqui. A questão do baralho na rua, né? O que que me trouxe essas portas? Eu comecei a sentir a necessidade das pessoas, entender como que elas estão se sentindo, quais são o que mais incomoda, aquele despertar que tá dando na consciência das pessoas, sabe? Eu tive experiências maravilhosas essas 2 semanas aí, né? Passei 2 semanas indo na rua, lá na Praça 15. Conheci pessoas que estão entrando na vida da, do comércio sexual. Então isso pode ser pesado para muita gente. Mas quando eu tô aqui analisando as questões de que o sexo é o eu sou, o chakra sexual, e a energia, é o chakra energético, é a centelha, é o fogo de Deus, é o fogo, coisa. E isso que movimenta e é o chakra que dá sequência para que o dinheiro volte. Então agora eu comecei a analisar o pensamento da prostituta. E aí a gente entra na revolução das pombagiras. Certo? Hoje eu tô resolvendo o primeiro degrau para eu ter o que comer. Mas eu estou nesse degrau na matéria, na Matrix. Porque fora da Matrix já tá tudo resolvido. Porque eu tô muito bem acompanhada. Quando a gente fala em lei da atração, quando a gente fala em seguir as leis herméticas, as leis do Kybalion, quer dizer que tu tá em frequência e em vibração com Deus. Quando tá em sequência e vibração de Deus, Deus coloca os agentes dele para trabalhar pela gente. Seja como for, todos nós somos servos, todos nós. Quando nós atingimos a consciência divina, que nós entendemos que tudo que está abaixo é o que está em cima e que Deus é o todo, nós compreendemos que nós somos Deus. Deus, a gente pode imaginar, vocês querem ver o Deus como homem? Veja Deus como homem. Então se posicione numa célula de Deus. Porque você não é Deus todo. Deus é tudo. Você não pode ser tudo. Você é só um. É uma centelha dele, é um pedacinho dele. É uma célula do teu corpo. É um átomo do teu corpo. É Deus. O resto é o resto que é o que completa, que é o que faz o todo. Então você vai selecionar, você vai trabalhar no seu equilíbrio, buscar o cardíaco, buscar o chakra búdico, o corpo búdico, que é o amor, que é a vibração exata de Deus. Você vai entrar nessa vibração e daí Deus vai colocar os agentes dele para trabalhar por vocês. Porque aqui na matéria a gente não enxerga, mas o outro plano, nas outras dimensões, tem muitos espíritos, muitas consciências trabalhando em prol da gente. Eu falei também dos seres estelares, né? Então todos eles são um pedacinho de Deus. Quando eu tava falando de Deus é um corpo, né? Eu escolhi a célula. Tu quer ser uma célula de Deus dos olhos? Que recebe a informação da matéria? Que percebe o que tá à volta? Tu quer ser uma célula do cérebro? Que processa a informação? Que trabalha a cognição? Tu quer ser uma célula glandular, uma célula do pâncreas que produz a insulina, que é quem vai absorver, que é que vai trabalhar ali a glicose para que a gente possa absorver, né? Então, tu vai selecionar qual parte de Deus tu quer ser, tu vai escolher, né? Então, para que tu encontre um propósito de vida, um trabalho que vai te trazer prazer, realização, que te traga dinheiro de volta, para a gente resolver esse problema da fome, da primeira escada, a gente precisa fazer alguma coisa que a gente exerça pelo coração.
pelo equilíbrio, porque a gente precisa ter a base da matéria, a gente precisa ter essa gama de querer a matéria para que a gente possa aceitar toda a informação que vem do vácuo para que equilibre e que seja transformado em amor e que nada se acumule aqui. Porque quando a gente... vou puxar o Egito. Eu vou puxar o Egito, eu vou puxar Isis, Maat. Quando a gente falece que a gente vai botar o coração lá na balança, a gente precisa que aquele fluxo da matéria que veio dos chakras inferiores até o cardíaco não se acumule ali. Então a gente precisa desse fluxo constante, limpo, né? Então eu fui experienciar para que o conhecimento, a informação, a sabedoria que eu estou recebendo de Deus, com essa fé ativa, que é onde eu vou puxar de Piche Sofia, a gente possa criar e materializar o dinheiro. E tá materializando, e eu tô tendo experiências maravilhosas com as pessoas na rua. Certo? Então, o primeiro degrau da fome tá resolvido. Quase. Quer dizer, já é resolvido. Ó, Vice, eu tenho que mudar os pensamentos, senão a gente vai mudar. Já falei demais, esse vídeo tá bem longo. Eu mesma perdi bastante coisa. Mas só pra sintetizar aqui, pra não ficar nada muito... Ah, ela só tá louca maníaca. Não, não tô louca maníaca. Eu encontrei uma maníaca essa semana, tá? Então eu tive experiências, eu tive que parar, inclusive, né? Ó, continuar um complemento, né? Eu fui com essa ânsia pra rua, pra arrumar dinheiro, pra provar que eu não sou louca, que eu tenho capacidade de trabalhar e receber de Deus esse retorno. Então ele me permitiu que eu usasse sim a espiritualidade para ganhar dinheiro. Sim, porque é a força da minha vida que eu tô colocando ali dentro. São as minhas dores que eu tô colocando ali, foi o que eu vivi que eu tô colocando ali, toda a minha experiência. Um currículo de trabalho não é feito simplesmente pelo teu diploma escolar. Tu não fica basicamente ali se tu tem ensino médio, ensino superior, coisa. Não, tu tem cursos complementares, tu tem as experiências, as práticas. Então, no meu currículo hoje, né, para poder trazer para vocês essa parte, para que a gente possa provar, para que eu possa provar para vocês e mostrar que eu tenho conhecimento, eu tenho produto, eu tenho o que falar para vocês e trazer, tem muita informação aqui, sabe? Tipo, eu não tenho diploma universitário, mas eu tenho 2 anos de nutrição. Vocês perceberam que eu consegui falar dos órgãos, dividir, eu consigo ver o micro do ser humano transformado no macro de Deus, no cosmos. Eu consigo entender que a Terra pode ser um átomo de Deus, certo? Então, se a Terra é um átomo de Deus, a Terra também tem consciência. Puxamos para um monte de coisa e vamos jogar para os próximos vídeos que tem que ter conteúdo. Viu, gente? Eu preciso desses vídeos, esses vídeos estão sendo libertadores para que eu possa ver que eu tenho muito o que falar, que não dá para guardar mais, sabe? Um professor de primário tem um conhecimento básico, ele não precisa de um mestrado, de conhecimento adequado, específico naquilo ali, no conhecimento específico. Um filósofo, ele entende da vida como um todo. Filosofia vem de filo, vida, sofia, sabedoria. O saber discernir, vivenciar com amor a vida. E saber é o conhecimento e a execução. Então, a filosofia, ela abriu muitas portas, mesmo sem um diploma, porque é o pensar, é a forma que tu raciocina, e é o viver. Sócrates não tem nenhum diploma para ser chamado de filósofo. Platão, não posso te afirmar porque eu não sei a história de Platão, mas até onde eu sei, Platão foi discípulo de Sócrates em 1400, só mudou. Mas isso em 400 e 300 antes de Cristo. Na Grécia, eu fui confirmar alguns dados, porque quando a gente quer ensinar, a gente precisa da fonte
para a gente provar que esse conhecimento não é vazio. Ele tem origem, tem pessoas falando sobre isso. Um professor básico, ele vai te dar as informações iniciais para que te desperte a tua curiosidade. E daí, hoje, a gente tem a disponibilidade do nosso amado YouTube, querido do meu coração, onde as pessoas podem falar das suas experiências, podem falar das suas vidas, podem falar das práticas filosóficas de cada dia, das suas interpretações, das suas conclusões. E é isso que eu quero trazer para vocês, porque eu venci a tentativa de suicídio, hoje eu tenho gana por viver, eu tenho ganância por viver pela vida. O fluxo divino de Deus querendo trabalhar é tão intenso aqui, tão intenso, que eu não paro mais. Então, daqui pra frente é só pra cima e eu quero que vocês subam comigo. Porque quando eu desencarnar, eu quero poder ter carregado o máximo de vocês comigo pra consciência divina. Porque a Terra vai ficar difícil, gente. Tá? A Terra vai ficar difícil. Eu vou trazer a Peixe Sofia pra vocês. Nós vamos trazer a Peixe Sofia pra vocês. Porque o Apocalipse é real. Tudo tá acontecendo. Olha só, essa emoção não é minha, porque é informação que nem eu tinha, não tava pensando nisso. E eu não posso esquecer, vocês não podem esquecer, a Bruna não pode esquecer, que o meu trabalho principal é trazer informação, conhecimento. Como ela disse, ela é médium espiritualista independente. Ela é universalista, ela trabalha pelos seres espirituais, de luz, do comando estelar. Ela não está acostumada com essa conexão de um ser estelar, essa transmissão de um ser estelar. Mas deixamos claro, a ascensão vai acontecer para quem estiver pronto. Quem não estiver pronto, de acordo com a vibração correta, vai ficar aqui ou vai para um lugar pior. Porque se os homens acham que têm direito a dar leis e ordens e tirar o livre-arbítrio dos outros, por julgamentos que eles fazem, Deus também julga. Porque Deus tem controle sim e tem ação sim. Então tomem consciência. Fechamos por aqui hoje. Que as coisas fluam. Bruna, perdão, Bruna. Mas é isso que a gente precisa. A gente precisa acordar. Ela vai trazer a Peixe Sofia, que é a gnosis, que é o caminho e as lamentações, os arrependimentos. Agora eu vou libertar ela. Antes de sair, quem se comunica é Sinarre, siriano. Sirius B. Bem, Peixe Sofia, gente. Que confusão, meu Deus, que loucura. Mas Peixe Sofia, significado direto de Peixe Sofia: fé ativa e sabedoria. Então a gente precisa agir na fé de Deus e acreditar e deixar que as coisas fluam, porque Deus dá o caminho, mas a gente precisa agir, a gente precisa fazer, meu bem. E as coisas vão acontecer, pelo que vocês ouviram aqui agora. Eu tô muito confusa. Eles já tinham se comunicado comigo, mas não de falar, de se desenvolver. Nunca ninguém tinha se comunicado assim, como foi agora. Então, assim, eu tenho o nome de 4 já. Esse é um maravilhoso que agora eu senti, e ele é perfeito porque o nome dele significa sol e lua.
e ação, fé. Então, o nome deles representa o arquétipo divino que cada um deles traz para mim. Porque eu sou movida hoje pelos arquétipos, pela informação perfeita daquele pedaço de Deus. Então, eles estão transformando o meu corpo, estão transformando o meu ser nos arquétipos mais perfeitos. Porque quando a gente ascender, quando eu desencarnar, eu vou estar em consciência, em contato direto com a vibração máxima de Deus. É isso que eu quero. Porque eu quero me silenciar, gente. Chega de viver toda monotonia, toda a mesma coisa. Eu quero viver, eu quero emoções. A gente veio para a matéria para experienciar as emoções, para experienciar isso aqui. A gente não sabe experienciar. Eu vivi muita coisa e eu tenho muita coisa para viver ainda. Eu vou errar muito, muito e muito e muito. E eu espero que eu erre. Mas que eu aprenda. Que eu aprenda. E que eu possa transmitir esse aprendizado para vocês também. Certo? Então aqui hoje eu vou estar me comunicando. Pelo que eu entendi, eles vão falar alguma coisa também. Pois, sim, médium e profeta, pelo que eles estão passando. Eu tava difícil de falar essa palavra, de expressar essa palavra profeta, né? Por toda a questão, vai achar que é Jesus. Não, gente, eu não sou Jesus. Jesus teve um corpo, teve uma matéria, teve suas emoções, teve seu chakra cardíaco, outra coisa. Cada um tem suas consciências. Hoje eu tô acessando a consciência de Deus e Ele tá me transformando no que Ele quer que eu me transforme. Mas a essência, a consciência, a individualidade é da Bruna. É da que viveu essa experiência, essa vida aqui. Tá? Nascida em 12 de maio de 1994, em Florianópolis, Santa Catarina, Brasil. Certo? 31 aninhos. Então eu vou encerrar por aqui. Seja o que Deus quiser. Queremos trabalhar, queremos falar, queremos passar conhecimento. A separação do joio e do trigo está acontecendo. Você escolhe o lado que você vai estar agora. Porque se vocês querem guerra, Deus está agindo, certo? E quem é do mal tem seu destino. Quem é do bem ou ascende e tem chance, e a gente vai mostrar porque a gente quer o máximo de gente ascendendo. O máximo, e essa é a luta dela. Ela tá sofrendo. Ela sofreu muito pra estar falando com vocês agora, tá? Ela sofreu muito. E ela merece todo o retorno. Tá bem? Não se culpe, meu bem. Deixa fluir e que se as pessoas nos aceitem como tiver que se aceitar, tá? Porque a gente tem que separar assim e agora é o momento da gente escolher os lados, bem ou mal, você escolhe, certo? A escolha é sua, cada um vive a sua vida. Eu tô aqui para mostrar as minhas experiências, os conhecimentos que eu tô adquirindo. E um professor primário aprende no comecinho, nos primeiros passos e vai passando. Eu não quero explicar aqui para nenhum filósofo, eu quero explicar para as pessoas que não conhecem filosofia, não sabem o que é viver com amor, com gana, com tesão, com libido. E eu quero passar isso para as pessoas, tá? Porque é o equilíbrio. O equilíbrio é tu viver entre o bem e o mal de forma equilibrada, sem fazer o mal ao outro e só recebendo de volta. Dinheiro não é uma coisa ruim. Não. Isso foi dogma da Bíblia. E eu vou estudar isso também. Tem muita coisa para estudar. Mas eu vou parar por aqui, ó. 50 minutos de vídeo, falei. E eu tô muito feliz e eu não estou maníaca. Isso se chama epifania. Eu sou uma serva de Deus, eu tô trabalhando por eles. E se eles querem falar, a gente vai falar, certo? Sibila, gosto dessa palavra, puxa lá da Lenormand, lá da França. Eu vou ver se eu vou adaptar, me integrar esse nome ou não. Eu ainda tô descobrindo quem eu sou. Ou eu sou a Bruna, a mente. Agora, o avatar, querido, o avatar é de Deus. E ele faz o que quer. Se ele quiser me internar, ele vai me internar.
se você já se fica delírio, se é mania, não sei o que. Vamos ver, tenta conversar com uma pessoa maníaca e tenta ver se ela consegue falar tudo que eu falei aqui em 50 minutos, certo? Até mais, não esquece de se inscrever, curte, comenta, deixa seu comentário aqui, fala alguma coisa que a gente quer comentar, que você quer conhecer, algum conhecimento, alguma coisa que segurou aí. E vamos se comunicar e vamos desenvolver isso aí, galera. Obrigada, tá? Agradeço aqui os meus mentores, os meus guias, quem falou, quem não falou. E deixa a vida me levar, a vida leva eu, como dizia Zeca Pagodinho. Gratidão, que os seres, que os mestres ascensionados iluminem todos vocês, que vocês possam seguir no caminho da luz, da compreensão, da sabedoria, do amor divino. Que assim seja.